Boa noite! Como a gente sempre começa esse programa, o nosso programa Note aí da semana. E hoje nós teremos aqui dois convidados. Dois convidados. São dois convidados, duas pessoas incríveis, que nós vamos falar de muita coisa boa aqui, de atividade, de movimento e de várias outras coisas. Então, para você que está aí, não saia daí, compartilha aqui. Você que já está aí, já compartilha com o seu amigo, que hoje o assunto vai ser sensacional. Teremos a presença aqui do Márcio. Deixa eu apresentar esses dois aqui, que são duas pessoas importantes. Bem, gente, hoje, episódio número 12 do nosso Anote Aí, hoje falando sobre pausa ativa. Nós trazemos duas pessoas que são especialistas no assunto. Um é o Márcio Luiz Aldecoa, já eu coloco ele na linha aqui, ele é um especialista no assunto, trabalha nisso há mais de 20 anos, e é meu colega de escola da minha infância, é um cara que eu tenho um maior apego e respeito por ele. E vem também o Gabriel Ribeiro. O Gabriel Ribeiro também é especialista, formado em educação física. Nós vamos falar com essas duas feras aqui. Obrigado desde já por eles dedicarem um pouquinho do seu tempo a nós aqui. Seja bem-vindo, Gabriel! Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bom, meu queridão? Fala, Orlando. Boa noite, Márcia, Gabriel. Prazerzaço estar com vocês aqui, batendo um papo. Nossa, a honra é nossa, cara. Ele me chama de Orlando. Ninguém me chama de Orlando. Pavani, é verdade. Não, mas é Orlando. Você é Orlando. Força do hábito. Orlando, agora tão formal, né? Orlando. Márcio me chama de Orlando. Gente, pessoal, deixa eu explicar um pouquinho o que esses caras fazem. Eles vão vir aqui para falar também sobre ergonomia no nosso Repaginar, é um outro programa que a gente tem, né? Mas hoje, o nosso papo aqui é para falar sobre... Nós temos um evento pós-pandemia, uma circunstância pós-pandemia, que cada uma das pessoas estão trabalhando em casa. Muitas das pessoas estão trabalhando em casa. O que faz com que esse trabalho, esse esforço residencial, não nos deixa mais expostos ao que as organizações tinham como prática, que é fazer aquela pausa. Eu vou chamar um nome antigo, que é a ginástica laboral. Mas hoje o nome mais correto, mais adequado, seria a pausa ativa. E hoje isso depende de um movimento e de uma motivação comportamental para as pessoas serem autocuidadoras desse sentido, né? Então eu pergunto já para eles dois que estão aqui para falar sobre isso, a importância disso. O que é pausa ativa? Ou é pausa ou é atividade? As perguntas, mas o que é? Vamos atualizar o pessoal do que é isso. O pessoal sempre tem essa dúvida, né, Pavani? O pessoal vira pausa, mas como é pausa ser ativa? Na verdade, a pausa e a atividade não tem nada a ver. Se fosse descanso ativo, aí sim que ia ser uma bagunça. Mas a pausa é o quê? É um pequeno intervalo que você faz na sua tarefa principal. Isso você vai ver que é muito comum nas academias, né? Tá correndo, a pausa ativa é você caminhar. Você está fazendo uma pausa na atividade principal, que é a corrida, e caminhando. No trabalho é exatamente a mesma coisa. A diferença é que é uma pausa ativa da postura que você adota o seu dia inteiro e que esses músculos estão fadigados, e principalmente uma pausa para a sua cabeça, que está o tempo todo lá focado, só que um momento para de render. E é bem uma ideia meio contraprodutiva, né? Falar pausar para render mais, mas é basicamente isso. Quer dizer, é uma pausa para ativar partes do seu corpo que não estão ativadas no momento de trabalho. Seria mais ou menos isso? Pode ser isso também, ou então pode ser uma pausa naquela parte do seu corpo em que você está mais utilizando no dia a dia do trabalho, né? Porque a gente também tem que imaginar que a antiga ginástica laboral, né, ela é feita não só no ambiente, no escritório, ela é feita também na fábrica. Então, se a gente pensar na fábrica, né, vamos imaginar que a pessoa está montando algum tipo de peça, por exemplo. Então, ela está usando muitos braços. Então, o que seria a pausa ativa nessa circunstância? Ela pararia por um instante de fazer esse movimento que ela está fazendo comumente e passa a fazer um outro tipo ou até ficar parada.
o que também não deixa de ser uma pausa, não é o indicado, mas a gente pode considerar, mas também serve. Mas aí não se encaixaria em pausa ativa. É uma Com pausa. certeza, exatamente. Uma pausa do trabalho que é tão importante quanto a pausa ativa. O Pomodoro está nessa pausa ativa ou é fora? Sabe aquele tomatinho? Eu ia perguntar isso aí, Mar. Pomodoro, essa técnica chamada Pomodoro. Pomodoro, não é o nome? Pomodoro. Não é massa de tomate, não, né? Não é, eu sei. É uma técnica que as pessoas têm ali a cada quantos minutos, Mar? Como é que funciona essa porra? A cada 25 e para... 5. 5, Aí depois de 4 ciclos, se eu não me engano, você tem uma pausa de 15. De 15, É mais ou menos isso. Então, muitos colegas nossos, o Jordão mesmo fala muito da técnica do Pomodoro, né? Ele pratica isso. É bem interessante e algo muito comportamental mesmo, de você ter aquela... como é a palavra? Hábito. É um hábito, mas você tem que ser totalmente restrito. Você vai pegar e vai colocar o cronômetro ali do lado e, assim, são 20, 25 minutos que você vai ter foco total e completo. Mas, o Gabriel, Márcio, não atrapalha o raciocínio do cara parar de 25 minutos? No meu caso aqui, 25 minutos é pouco. Nossa, engaguejei aqui. É pouco para mim conseguir produzir o suficiente. Eu acho que eu pararia de 1 em 1 hora. É muito tempo de 1 em 1 hora? Responde aí, Gabriel, depois eu falo. Bom, cada trabalho é um trabalho. O método Pomodoro, ele é mais focado principalmente para estudo, para, né, aquele foco ali de, talvez, leitura, tal, o que é interessante. Mas ele não é um método fechado. Tanto que se você baixa um aplicativo, tem 15, 20, 30 aplicativos aí para baixar do método Pomodoro, ele é personalizável. Então, se para você acha que, putz, em 20 minutos eu não rendo nada, você pode botar lá 1 hora, tranquilo. O importante é, em longos períodos, você precisa ter uma pausa para levantar, compensar a sua postura, alongar as musculaturas tensionadas, senão o seu corpo sofre e, consequentemente, a sua mente também. Ou seja, não adianta só o almoço, o parada para coffee, tem que ter uma parada sistemática para fazer alguma coisa diferente do que você estava fazendo, né? Exatamente. Pensa o cérebro como se ele fosse um músculo. Você vai na academia, não vai? Vai lá na academia, tal, começa a fazer... Vai, fala que vai. Vai. Não, eu não vou. Foi uma afirmação. Eu faço minha caminhada, mas... Isso. Por exemplo, eu estava aqui agora há pouco, só para você ter uma ideia, eu estava dando uma aula aqui agora há pouco, comecei às 4 horas da tarde e terminei às 7 horas da noite, ok? Essa aula teve um intervalo de 15 minutos, depois de 1h30. Só que nesse intervalo de 15 minutos, eu não fiz o ativo, fiz a pausa, eu saí para comer, para fazer alguma coisa aqui. Mas a pausa jantativa, não foi ativa. A pausa jantativa, a pausa alimentativa. A minha pergunta é: a pausa ativa é para que ela serve? Enfim, o que a gente já entendeu. E é basicamente esse ato sistemático de dar uma folga para a tua atividade repetitiva e para utilizar músculos que até então não estavam sendo utilizados. Mas ou para alongar aqueles que você está trabalhando mais na sua rotina de trabalho. Quer dizer, tem que ter um profissional para ajudar a fazer isso. Não dá para fazer sozinho essa bagaça. Tem que ter uma orientação típica para trabalhar o que é correto ser trabalhado. Não posso simplesmente fazer isso sozinho, né? Não pode. Né? E aí o que acontece? Né? A gente, entrando um pouquinho, até falando um pouquinho do histórico da ginástica laboral, a ginástica laboral ela começou com os tais dos multiplicadores. O que eram os multiplicadores? Eles eram funcionários da empresa, ou seja, você tem lá o gerente, o supervisor, e aí tinha empresa que falava assim, não vamos pôr supervisor, gerente, porque senão vai dar uma outra conotação. Pega um operador, né, para ser um cara que é mais querido no meio, no setor e tudo mais. E esse cara era treinado para replicar os exercícios, né? Ou seja, nem precisa falar que não deu certo. Exato, né? É isso que eu ia perguntar. Nem precisa falar que não deu certo. Não deu certo, né?
assim, chegou muito longe, não deu certo. Então, o que acontece? Precisa realmente ter alguém, profissional, né, profissional, e que, mais do que isso, que ele conheça a rotina daquela determinada empresa, né? É possível fazer algo genérico? Até dá. Até dá, vamos dizer, não é o assim. ideal, né? Não é o ideal, é o que você está dizendo. Não é o ideal, até daria, né? Mas é preciso sim que a gente conheça como eu falei, o movimento que os funcionários fazem dentro da empresa. Então, respondendo a pergunta, precisa sim de alguém, de algum técnico, né? Pelo menos para passar realmente, para mostrar os porquês das situações. Né? O cara ideal é o cara com formação que vocês têm de educação física, é alguma coisa nessa linha. Com certeza, com certeza. Eu vou causar uma polêmica aqui agora. Você gosta de polêmica, Orlando, Márcia? Sim. Vocês gostam de polêmica? Então, beleza. Hoje, o que acontece? Aqui, Emanuele Naveiro Ramalho já falando aqui, amei, tá amando o nosso discurso aqui. Seja bem-vindo, Emanuele. Que legal. Show de bola. Se você quiser, clica aqui, dá um like no nosso conteúdo, vai curtindo, faz pergunta aqui, interage conosco pelo chat, a gente vai colocando as suas colocações no chat, ok? Diga, Gabriel, vai lá. Então, a pausa ativa, a ideia é que ela seja algo mais menor duração, né? Então, seja algo rápido. Então, ela pode ser feita sem orientação? Pode. É o ideal? Não. Por quê? Porque foi o que o Márcio falou agora, né? É importante que saiba exatamente... Aí fica só pausa, né? Aí fica só pausa, não é pausa ativa. Pausa chega a ser um pouco, intuitivo. Estou com dor aqui, na minha pausa, eu vou me automassagear e movimentar a região. O problema é, se eu não sei nada, você não vai saber nem disso, que isso vai te fazer bem ou não vai te fazer bem. Então, precisa de uma orientação mínima para você, pelo menos, saber o que te faz bem e o que é importante você trabalhar dentro do seu posto de trabalho. Senão, você realmente está perdido. Isso tem um impacto, gente... Qual é o impacto de não fazer isso? Ou seja, fazer isso dá resultado? Em que sentido? Não fazer isso, em que prejudica? Pode ir, Gabriel. Putz, você é bem direto assim. Já viu gente que trabalha em escritório com lombalgia? Já viu gente em escritório com tensão no pescoço, que tá com uma dor que, meu Deus do céu, até começa a dar problema no ombro ou na cervical, dor de cabeça por causa de tensão muscular? Já viu gente... Todos esses aspectos é o quê? É o que a gente chama de DORT, né? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. A pessoa fica 12 horas por dia na mesma posição. Não importa a posição que você fica. Se você ficar retinho assim, você pode ficar assim o tempo que você quiser. Se você ficar 12 horas nessa posição, você vai sair quebrado dela. Deixa eu aproveitar o teu gancho, então. Já que está todo mundo em home office, trabalhando ou home office total, ou híbrido, um pouquinho em casa, porque agora começou o híbrido, é possível ter, por exemplo, esses funcionários das empresas, um aplicativo, por exemplo, que tem lá um aplicativo ensinando para ele os movimentos para ele fazer em casa. Isso já é possível, não é possível? O problema do aplicativo Isso é um problema, não é um problema? Quero entender. O aplicativo não seria o genérico, ou seja, o aplicativo não fornece a solução particularizada para o movimento específico que eu estou fazendo. E, na verdade, nesse movimento pós-pandemia, onde as pessoas estão trabalhando em home office, ou se não estão trabalhando, estão estudando em home office, que está acontecendo muito, né? Como é que esse cara pode fazer? A organização tem que... Como é que faz? Então, fica difícil, só para colocar, fica difícil fazer uma live da pausa ativa. É completamente impossível. Esse é o grande problema de você ter uma pausa ativa orientada. Porque diferente da ginástica laboral, que eram 15 minutos exatamente, lá no começo, né? Fazia antes de entrar, né? No meio do expediente, no final do expediente. Mas você vê que, assim, entre uma e outra tem o quê? 4, 5, 6 horas que a pessoa fica na mesma posição. Que ela não vai fazer a ginástica laboral de novo nesse meio tempo.
A pausa ativa é para ser feita em pequenos momentinhos. Então, putz, enquanto está carregando a página lá, você pega e faz movimento. E aí a pergunta, né, da Márcia, realmente o aplicativo veio, essa tecnologia, ela veio para inovar e trazer uma orientação realmente capacitada nessa pausa ativa. E completando com a pergunta do Orlando. Ah, mas aí não vai ser um negócio genérico? Aí depende do aplicativo. Porque assim, existem aplicativos no mercado que você vai abrir e o nome das aulas é aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 47, aula 49. Aí não dá, né? Mais genérico que isso, impossível. Mas, por exemplo, tem um aplicativo no mercado... Não, e sem contar, desculpa, Gabriel, te cortar, e sem contar que muitas dessas aulas, elas são oriundas da academia. Sim. Então, são movimentos que são... da academia. Exatamente. Continua. Pegar os exercícios da academia e fazer eles sem peso. Então, assim, mas qual o objetivo? Sabe? Não é uma aula que tem um objetivo claro. Mas tem um aplicativo no mercado que se chama Laboral Life. Que, assim, eu indico fortemente para todos, porque nós desenvolvemos ele. Mas, assim, curiosamente, a gente indica porque é o nosso. É o nosso, mas não é só por causa disso. Porque, realmente, a gente viu essa demanda e os 2 pontos. Pô, gente, a gente precisa de alguma coisa que se encaixe na pausa ativa. Temos aulas de 3 minutos e de 8 minutos. Dá para você fazer no meio do Pomodoro, né, na pausinha dos 5 minutos. Se tiver, putz, tá muito ruim, eu preciso fazer alguma coisa para relaxar meu trapézio. E tem uma um pouquinho mais longa que dá para fazer entre uma repetição e outra do ciclo completo, né? Tá. E aí você vai pensar, mas não é genérico também? Não. Sabe por quê? Porque a demanda, ela pode ser analisada e demonstrada. Mas se você está escolhendo algo para você, ninguém sabe uma demanda melhor que você. Eu posso chegar e falar. Entendi. Nesse ambiente, nossa, as mesas são de quina viva. Então, pode dar tendinite. Então, eu vou pegar e vou fazer uma aula de punho na ginástica laboral. Todo mundo, 100 pessoas fazendo aula de punho. Das 100 pessoas, 50 tá com dor na lombar, 30 tá com dor na cervical, 10 estão com dor no tornozelo. E aí? E essa galera? Entendi, boa. Com o aplicativo, ela vai lá, pesquisa no filtro lá, aulas de lombar, relaxamento lombar. Clica lá no filtro, vai vir certinho a aula que ela precisa. E aqui vai trazer para ela um alívio que não conseguiria numa aula em massa. Omar, a gente estava conversando aqui, cara, o que eu faço com o animal ter essa disciplina? Porque o problema todo, Marcião, eu acho o seguinte, cara, o problema é que as pessoas... Por exemplo, quando você está na organização e a organização marca um horário para o profissional para lá e orientar a pausa ativa, é um fator, né? Muitos aderem, outros ficam constrangidos de fazer aquilo lá. Em casa é mais fácil, caramba. Em casa é muito. Mas exige, então, um autocontrole para parar, pegar o aplicativo, colocar ali e fazer o exercício. Isso, como é que vocês têm visto isso? As pessoas têm essa disciplina? Eu acho assim, Orlando, Pavani, a gente tem 2 modos de aprender, na minha opinião, de aprendizado, vamos assim dizer. Um é pela dor, outro é pela a gente pode falar pelo amor ou pelo conhecimento. Né? Pela dor, no nosso caso, se você tem dor, né, você vai buscar alguma coisa para que essa dor ela se extingua ou que ela diminua, né? Então, você vai procurar alguma coisa para fazer. O que a gente sempre fala, e aí falando até um pouquinho do aplicativo, voltando um pouquinho atrás para depois falar na conscientização de se fazer uma atividade através do aplicativo, quando a gente pensou no aplicativo, o que a gente imaginou? A gente imaginou o ambiente das indústrias, pelo menos aquelas que a gente conhece, né? E a gente já tem uma experiência de mais de 20 anos, como você falou, de dentro da empresa. Então, a gente sabe como que é um setor de montagem, um setor de usinagem, um setor que carrega peso, um setor de estoque. Então, a gente foi imaginando esses setores para criarmos essas aulas que estão no aplicativo. Então, as aulas, de certa forma, elas contemplam
tanto os ambientes administrativos como os de fábrica. Okay. Mas nós não classificamos desta maneira. A gente classificou baseado nos grupos musculares, nos segmentos musculares. Então, fica muito fácil da gente partir para uma conscientização desses funcionários, que é a forma que a gente entende de mostrar para as pessoas que é importante ela ter um aplicativo, que você tem uma situação em que você consegue fazer alguns movimentos durante essa pausa ativa e que vão te aliviar um desconforto ou até uma dor. Então, assim, ele também é um aprendizado. Eu acredito muito que é melhor a gente passar essa conscientização para o funcionário. Então, como que a gente vai fazer esse cara fazer a aula pelo aplicativo? O Gabriel pode até depois falar um pouquinho mais de como é essa administração da participação do funcionário e como é essa checagem, né, da empresa se o funcionário está participando, né? Okay. E aí o que acontece? A empresa, o que acontece? Não dá para você a tua empresa adquirir o aplicativo, largar na mão do funcionário e deixar. A gente entende que o aplicativo ele faz parte de um programa de qualidade de vida que a empresa tem que montar para que o funcionário ele entenda que essa é mais uma ação do programa. Então, não dá para a gente imaginar numa situação em que o funcionário pega o aplicativo, agora acho que eu vou fazer. Não. Ele tem que ser informado de quando, de como, do porquê. Então, a empresa ela tem que ter essa obrigação, eu vou dizer, né? Essa responsabilidade social, que é um termo mais bonito, um termo mais da moda, em que ela deve fazer isso. Ela também tem ela não tem só que lucrar, ela tem que também conscientizar e até educar o seu funcionário. Então, eu entendo dessa forma, né, como esse cara ele vai começar a fazer. Porque quando a gente tá lá dentro da empresa, numa sessão de laboral, por exemplo, é uma frase muito comum, eu utilizei muito. É melhor você fazer agora comigo, que você tá bom, que você tá são, do que amanhã você for ir no médico e o médico fala assim, sabe qual que é o seu tratamento? É atividade física, é alongamento. Então, é melhor fazer agora que você tá bom, que você tem só um desconforto, que você não tem um problema. Então, isso é até um método, um modo da gente convencer o cara a fazer. Ele é um trabalho preventivo, então. Ele é um trabalho preventivo. Exatamente. Na verdade, ele é preventivo, mas ele também pode ser curativo. É porque melhor... E aí a gente vai demandar de um pouquinho mais de tempo, né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, a gente trabalhar na prevenção é muito melhor do que a gente consertar um problema. Eu ia perguntar qual é o benefício para a empresa, é a prevenção de um monte de coisa. Né? Exatamente. O que a empresa que está nos assistindo aqui fala assim, eu quero oportunizar isso para os meus colaboradores, porque agora existe o contrato de trabalho em home office, né? Os caras Sim. não vão mais na companhia, né? Eu tenho vários clientes meus que vai quarta-feira na companhia, o resto dos dias ela trabalha em home office. Inclusive, vamos citar um amigo nosso, que a gente até conversou sobre ele, né? Que é o Moledo, né? Que ele está trabalhando em casa, né? A gente já tem até esse exemplo mesmo, né? Exatamente. E o aplicativo é a única solução que resolve o problema, né, gente? Não tem outra. Só pode ser por meio de um aplicativo que o cara sozinho não vai ter competência para cuidar, fazer essa pausa ativa tecnicamente correta, fazer uma live, gente, para aqui, vamos na live, vamos fazer aqui, também não vai rolar. É importante ter um aplicativo para fazer isso. Só tem isso, só tem esse mesmo. Tem outros aplicativos, a não ser o de vocês? Então, até tem outros aplicativos, acho que tem outros, pelo que eu lembro, tem uns 2 aplicativos que estão abertos na Play Store, mas foi o que a gente falou, né? Não querendo atacar a concorrência, nada do tipo, mas assim, são aplicativos que são, nitidamente, eles não são focados em, trazer um conteúdo, é mais um banco de vídeos, sabe?
Porque aí, fechou comigo, tal, a gente tem um aplicativo, se você quiser fazer em casa, faz lá. A gente não, a gente pensou exatamente nisso, na adesão. Então, falou, como é que a gente faz o ciclo do hábito, né? O Orlando tinha perguntado. No aplicativo está incluso isso. Foi pensado dentro do ciclo do hábito. Se eu assisto, se eu estou fazendo os exercícios, isso fica registrado no aplicativo e a organização pode saber se você tem... Quer dizer, que eu posso mentir também, né? É fácil mentir. Também. Mas aí é uma questão de quê? Comportamento, que a gente fala aqui. Não, mas o que acontece é o quê? Quando eu faço jornada, eu já naveguei pelo aplicativo, conheço o aplicativo um pouco, eu faço lá, eu passo esse vídeo, quando eu passo aquele vídeo, registra que eu assisti aquele vídeo e fica registrado para a companhia que você fez aquele exercício no horário X, no horário Y. Exatamente. E aí é o seguinte, foi justamente pensado nisso, né? O gatilho é o quê? Vai vir uma notificação para você. Vão ser só 3 notificações. Por quê? Porque se ele fizer 3 vezes no dia, vai ser já excelente. Até porque hoje em dia, se for pensar em contratos de ginástica laboral, a maioria das empresas assim, vão contratar para 2, 1, 3 vezes na semana. Então, fazer 3 vezes no dia é um baita de um lucro. Bem grande. Estou aqui pensando, vê se eu estou errado, na minha santa ignorância aqui. Se o aplicativo demonstra para a empresa que a pessoa assistiu, subentende-se que ela fez. Se depois ela vir e reclamar, estou com tendinite, falou, mas você não está fazendo a laboral? Está aqui para mim que você fez. Esse é o argumento. É uma evidência até trabalhista. Uma evidência trabalhista? Aí o Márcio pode até falar um pouco melhor, que teve um caso até recente, assim, que a gente não pode citar, né? A empresa. Não, tudo mas bem. Foi exatamente isso. Falar meus bois, né? Que quem foi procurar a gente para colocar a ginástica e tal, foi o setor jurídico. Que falou, olha, a gente precisa que eles façam alguma coisa, porque senão a gente não tem defesa. A gente não está fazendo nada pelo funcionário. Então a gente precisa fazer alguma coisa por ele para a gente poder falar, olha, ok, mas agora a gente tem ergonomia, agora a gente tem ginástica laboral e tudo isso. E aí ele acontece. Ele fez, né? Exatamente. E aí o que acontece? Além disso, é interessante para a empresa que ele faça mesmo. Não é só esse fator. Por quê? Foi o que a gente falou, né? Assim como o método Pomodoro e tal, é algo que te traz um bem-estar, disposição, né? Se você está mais disposto, você trabalha melhor. Se tem dor, qualquer coisinha você já fica, não te deixa concentrar, é triste, né? Então, se tem uma prevenção legal, o cara vai se empenhar ali sem precisar ter alguma coisa externa tirando ele do foco. Além disso, ainda vai ter aquela coisa, né? Eu estava até falando do músculo, acho que eu não consegui terminar. Na academia, você treina e você tem que ter uma pausa. Por quê? Porque senão a próxima série você não vai fazer 15 mais. Você vai fazer 12, 10, 6. Vai diminuindo, né? O cérebro é a mesma coisa. Você está lá, 10 horas. Na 10ª hora, vai estar rendendo 1% do que rendeu na primeira hora. Sem dúvida. Então, exatamente a empresa pode fazer o que quiser com isso. Pode fazer um negócio de, vamos juntar em equipe, aqueles que tiverem maior pontuação, é legal, tal, motiva. Ela pode ter um sistema de consequência pelo maior uso daquele processo, entendi. Exatamente. Sim. Por isso que a proposta, na verdade, ela não é simplesmente a comercialização de um aplicativo. É a mudança de hábito, né? Exatamente. E a gente utilizar esse aplicativo, né, como uma ferramenta para essa mudança. Né? Então, assim, eu posso falar para vocês que nós, na Life, nós buscamos, durante esses 23 anos, realmente empresas que pensem desta forma, que pensem em fazer realmente esta parceria. Não simplesmente você vai me contratar para que eu te entregue uma ferramenta para utilizar numa possível ação trabalhista. Isso pode acontecer com a pausa ativa, com o aplicativo, com a ginástica? Óbvio que pode, mas esse não deve ser o objetivo, né, da empresa. A gente está imaginando hoje que a gente está vivendo num mundo em que essa preocupação com a qualidade de vida, ela é muito grande. Eu estava vendo hoje, eu vi uma estatística hoje que 30% da população brasileira está com síndrome de burnout, ou seja, está estressada ao limite. Então, você imagina,
Nós estamos em 4. Nós estamos em 4 aqui. 30% de nós está estressado. Eu não tô! É verdade, é verdade. Não sou eu! A gente Imagina. trazer esse tópico para o nosso programa aqui, porque isso tem tudo a ver com as questões de mudança de cultura, tem tudo a ver com as questões de mudança de comportamento, de você se preocupar mais. Mas o problema todo é que agora, por exemplo, uma pessoa física pode usar o aplicativo, não precisa ser da empresa. Quer dizer, eu posso adotar isso, independentemente da empresa adotar ou não. É isso. Exatamente. É só você baixar o aplicativo. O ponto é, o sistema lá de dashboard da empresa não é o mesmo, né? Então não é só aquela coisa, tipo, nossa, vou saber exatamente a posição que eu estou no ranking da minha empresa. Não, você vai ter o aplicativo, você vai ter todas as ferramentas. E aí você vai ter que aplicar isso como? Assim como você aplica o método Pomodoro, assim como você aplica tantos aplicativos e ferramentas de mudança de hábito. O desafio todo é fazer com que as pessoas entendam isso, né, cara? É o que a gente chama de nível de consciência das pessoas não é autossuficiente para entender essa relevância, né? Exatamente. Em outros países, Exatamente. Gabriel, Márcio, isso é muito mais comum do que no Brasil. Vocês falaram de Japão, Inglaterra, Estados Unidos. Isso é muito mais frequente do que aqui. Vocês têm alguma estatística disso? Não? A estatística, na verdade, é mais histórica do que outra coisa. Você imaginar que a ginástica laboral, ela surgiu, na verdade, a partir de um livro polonês, né? Polonês, se não me engano, que eu acho que era bem nessa região assim, nórdica e tal. E aí, a partir disso, a gente tem no Japão e na Alemanha alguns hábitos. No Japão é até hoje, assim, é cultural lá. Você pega, lá chama Rádio Taiso. É uma sequência de exercícios que vocês ligarem lá na televisão, passando aqueles canal, como é que chama, Márcio? NHK. Você abrir lá, dependendo, normalmente umas 2 horas da tarde. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde tem essa. Tem a Rádio Taiso. Ou seja, lá eles fazem na escola, eles fazem no... Por quê? Porque eles viram que funciona. Que realmente as pessoas ficam mais dispostas, elas ficam com menos dores e tudo mais. Então é algo completamente cultural. Eu acho que esse é o desafio, né, cara? Esse é o desafio. E muito empresário, eu acho que esse assunto não é dele, né? Qualquer coisa, né? Como é que é, mano? O desafio é a mudança de comportamento para fazer isso com o aplicativo, com o profissional na empresa, tanto faz. E a mudança tem que entender, fazer as pessoas entenderem que é uma mudança de hábito não para a empresa, é para a vida. Ele pode começar com o laboral, com o aplicativo e falar assim, estou gostando desse negócio, vou começar a andar, vou começar a correr, vou começar a andar de bicicleta. E aí o cara envereda para outros caminhos. Infelizmente, as pessoas aqui estão tão fora do hábito que as pessoas se sentem constrangidas em fazer isso em público, né? Não existe isso nas Eu confesso. Eu não faço nada. Estou aqui, ó. Reconfesso, é isso mesmo. Não, isso acontece muito, né? Essa vergonha que as pessoas têm. Porque, assim, a pessoa normalmente ela fala assim, nossa, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer. Eu não dou para isso. Eu nunca fiz isso, né? Então, essa resistência, né, que as pessoas têm muitas vezes com a atividade física leva a isso. Mas eu costumo fazer a seguinte comparação. Eu vejo essa pausa ativa dentro da empresa, né, com o nome de ginástica laboral, e hoje eu tenho muito cuidado em falar isso, porque às vezes a gente é mal interpretado, que assim, a ginástica laboral, ela também deve ser vista na empresa como a hora do recreio era quando nós estudávamos. Ou seja, a hora do recreio nada mais é do que você fazer uma atividade diferente daquela que você estava fazendo na sala de aula, né? Então, e que é muito importante porque você tira o foco daquilo que você está fazendo, do seu trabalho, vai fazer alguma coisa diferente, vai oxigenar o seu corpo, vai comer, vai trazer energia para o seu corpo, para que você volte depois do recreio e continue a prestar atenção na aula. Eu brinco também, eu falo muito, viu, Pavani? Eu falo que se eu tivesse
conhecido isso na época de que nós estudávamos, eu ia tomar menos bronca, porque sabe quando você está quase dormindo naquela aula chata, que você está dormindo, que você está bocejando, que você dá aquele espreguição? O que é o espreguiçar? É uma pausa ativa. Você alongou. Então, se eu soubesse disso anteriormente, a professora ia me dar bronca, eu ia falar, não, professor, eu estou fazendo uma pausa ativa para poder prestar mais atenção na sua aula. Estou pensando aqui, olha que coisa interessante. Nós, treinadores aqui, poderíamos utilizar nas nossas aulas online a pausa ativa. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha que prática interessante. Galera, olha aqui, ó. Já estamos falando há 1 hora, vamos aqui fazer rapidamente a pausa ativa. Eu poderia utilizar o aplicativo para estimular os alunos a fazerem. Poderia. Eu dou intervalo de 10 minutos, eu conduzo com eles 3 minutos de pausa ativa. Mas não dá, né? Por exemplo, para numa aula eu usar o aplicativo e distribuir para eles aquele exercício. Não dá, né? Então, teria como, eu acho que até... Eu estou pensando aqui em voz alta, né? Você Que tá forma eu coloco no vídeo, na hora do meu intervalo, o vídeo... seria bacana, cara. Seria legal para os caras fazerem... Ó, gente, enquanto vocês têm o intervalo aqui, tá rolando um vídeo de pausa ativa aí para vocês fazerem. Não é? Sensacional isso aí. É que, na verdade, a gente libera para fazer o xixi. Então, a gente vai liberar para fazer o xixi, mas antes do xixi, vamos esticar aqui, porque aí você vai lá e volta. Eu faria o quê, ó? Olha o que eu faria. Não, nós vamos fazer essa porra agora. Vamos fazer. O que nós vamos fazer? Ó, no intervalo, que o nosso intervalo é de 15 minutos, eu desligo a câmera e vou fazer alguma coisa. Enquanto esse intervalo acontece, fica rolando. Eu coloco uma imagem lá do slide e falo assim, intervalo. E dane-se. Eu tenho que colocar nesse intervalo uma imagem, um vídeo, para rolar essa coisa aí. Eu tenho certeza que se eu incentivar, algumas pessoas farão. Eu não tenho dúvida que sim. Não, com certeza farão. E depende do nosso estímulo para que a gente possa fazer. Olha, vocês façam aí, que pode ser um padrão para a gente, Márcia. Pode ser um padrão para a gente. Tem uma pergunta aqui da Estela. Boa noite. Como funcionaria para um dentista essa pausa? Puta que Que interessante. Vamos imaginar, né? Que o banco do dentista já chama mocho, né? Que já é o nome bem dos esquisitos. E se a gente imaginar a postura que o dentista adota, atendendo as pessoas, né? Só falta ali, né? Entre um paciente e outro, ele poderia fazer a pausa ativa. Respondeu. Está respondido para a Estela. Aliás, a Estela acabou de me dar uma ideia aqui que eu vou entrar no Conselho Regional de Odontologia para tentar vender o aplicativo, inclusive. Mas agora, cara, vocês têm que fazer uma coisa que eu quero ter o aplicativo, eu quero oportunizar numa live dessa aqui, que eu faço pelo Zoom ou por aqui, o intervalo, esse intervalo vai ter pausa ativa. Show de bola. Vai ter pausa ativa. O incentivo à qualidade de vida. Em qualquer aula que eu dar na vida, eu dou aula pra cacete. Eu poderia utilizar isso, mas eu tenho que usar o aplicativo para isso possibilitar. Vamos ter que conversar como é que faz isso pelo aplicativo. Se apresentar a tela, dá para mostrar. Mas não está no celular? Então, no celular, se você entrar pelo Zoom aqui no celular e apresentar a tela, você abre o aplicativo e pronto. Não dá. Não dá pelo seguinte, eu tô dando aula no Zoom por aqui. Entendi. Não tem como outra pessoa apresentar pelo Zoom? Não sei, não uso o Zoom. Então, tem que pensar. A gente faz esse negócio depois, né, gente? Eu vou falar, mas é uma ideia. Tem uma ideia depois. Percebe? Boa, Márcia, boa. A universidade, cara, a universidade... Eu tô falando alto aqui, né? Mas você pode ir para a universidade e falar assim, senhores, nos intervalos das aulas de pós-graduação, não tem que simplesmente... Tem que ter pausa ativa. A pausa ativa é um estímulo à qualidade de vida. Esse é o jargão. É exatamente isso. O aproveitamento das suas aulas, Orlando, sem dúvida nenhuma, vai ser muito maior. Não há dúvida. E mais do que ser melhor, seria uma execução daquilo que a gente prega. E olha o que a Estela está falando aqui. Manicure, cabeleireiro, todos os profissionais que sofrem de alguma forma de compostura. Podólogos... Exatamente. E poderiam ter uma pausa, porque realmente existe uma pausa entre um e outro. Existe uma pausa. Um atendimento e outro. Um atendimento e outro. O cabeleireiro cortou o cabelo, vai lá entre um e outro, faz lá um alongamento da rápido, né, cara? 2 ou 3 minutos orientado por um aplicativinho desse.
Todos É eles têm mais do uma que coisa. simplesmente espreguiçar, é fazer algo tecnicamente sustentável, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto, cara. E todas as profissões têm em comum uma coisa. Todas elas têm um gatilho. Percebem? Sim. Ah, acabei. Um levanta, saiu, opa, agora eu tô livre. Nesse momento que tá livre, qualquer profissão que tem um momento que o cliente levanta e sai para entrar, para você liberar o próximo, você tem um momento que você pode ali cuidar da Não, sua cara, mas agora me deu um insight aqui, Marcelo, que é o seguinte: a gente fala e não raciocina, né? Sobre as coisas que tem a ver. A gente faz pausa. A gente não faz pausa ativa. A gente faz Sim. pausa. Essa Sim. pausa é completamente desregrada de um fundamento, como os japoneses têm. A gente teria que estimular a pausa ativa. Porque a Sim. pausa pela pausa pode ser uma mera desconcentração. Sim. Sim. Né? A pausa ativa Exatamente. ela é um estimulador de concentração. É um estimulador de conforto físico. É isso. Não é? Exatamente. Puta, Exatamente. A pausa sem atividade também tem a sua importância para o cérebro descansar. Só que a gente entende que, assim, o cérebro descansa, mas quantas pausas você faz? E, assim, o cérebro descansa, mas e o corpo? Descansa. Sabe? Às vezes a gente pensa só na minha tarefa é só intelectual. E a gente esquece que, na verdade, você está numa posição que requer alguma coisa. O fato de alongar a mão e pensar que você tem que puxar o dedão junto já tem outra coisa, né? É Exatamente. Isso. Exato. E você sabe, cara, que o nome ginástica laboral ela traz um ranço triste, né? O nome pausa ativa ele é provincial, porque a ginástica laboral século XXI, pausa ativa. É um nome estranho. Ginástica laboral é um nome que as pessoas, eu particularmente não sou simpático com esse nome. Agora pausa quem não gosta de ginástica já não vai querer fazer. Não vai querer fazer. E laboral ainda? Por que laboral? Por que laboral? Porque é a ginástica no local de trabalho. Laboral vem de labor, né? Laboral é isso. Labor vem de labor. Então, é por isso, né? Então, a ginástica... E, assim, a definição, né, desses exercícios laborais, o que é? O exercício que você faz no local de trabalho. Né? E aí... O nome é didático, mas eu prefiro pausa ativa. Puta, muito melhor. Com certeza, com certeza. A pausa ativa veio... É engraçado que é um termo, na verdade, é uma explicação da ginástica laboral, pausa ativa. Só que a gente começou a utilizar justamente porque a ginástica remete ao quê? A época, né, militarismo, que começou sendo utilizado por militares, flexão de braço, barra, isso é ginástica. Né? E aí veio para as escolas, ginástica artística, ginástica olímpica, mas não tem um fundamento de que você olha e fala, nossa, realmente parece que isso é algo que vai cuidar da minha saúde. Não, é um negócio que parece ser que sua, que cansa, que dói. Né? E deixa eu fazer uma pergunta aqui, fora do contexto. Mas, peraí, antes de fazer a pergunta... Espera. Calma, tem que fazer o nosso institucional, espera um pouquinho. Já, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem manda nessa relação? Em geral, quem tem mais resistência na experiência de vocês? O pessoal que é do escritório ou o pessoal do chão de fábrica? Que a gente sabe. Varia, mas ainda normalmente o pessoal de escritório eles são mais eles se negam mais a fazer do que o pessoal de fábrica. Então agora eles estão em casa, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Né? Por isso eu pergunto, deixa eu entender. Não, tá tudo certo. Mas é que os caras esse constrangimento mesmo. De parar para fazer exercício num local onde está todo mundo. Agora ele está em casa. De salto alto, ela fica lá constrangida de fazer. Em casa é tudo mais fácil. A pausa ativa em casa é muito mais fácil. O home office só corroborou para melhorar a aplicação da pausa ativa. Ninguém está de salto alto em casa, eu tenho certeza. Está todo mundo chinelo. Mas, deixa eu te falar. Você levantou um aspecto aí, Orlando, que é muito legal a gente até comentar um pouquinho. Né? Para vocês até imaginarem o quanto a gente pensou para a gente montar essas aulas do aplicativo, o cuidado que a gente tem quando a gente vai fazer uma aula de laboral, uma aula de pausa ativa na empresa. A primeira coisa, eu vou dar uma aula no escritório, por exemplo, e a gente segue um cronograma, a gente tem um planejamento de aula e a gente segue esse planejamento. E vamos imaginar que a gente teria naquele dia uma aula de membro inferior, de perna.
Se eu vou dar aula no escritório, a primeira coisa que eu faço, a hora que eu entro no escritório, eu vou dar uma olhada, primeiro, se tem muita mulher e se elas estão de saia. Porque se a maioria das mulheres estiverem de saia, a minha aula já foi pro quiabo, dependendo do movimento que eu vou fazer. É verdade. Então, assim, isso aí é algo até não sei se tem gente assistindo que é da nossa área e se nunca pensou nisso, passe a pensar, né? Se você vai fazer uma aula que tem que agachar, a pessoa está de saia, a mulher, ela já não vai fazer. Tem que adaptar na hora. Né? A gente, às vezes, até usa a estratégia de ir dar aula vestido social. Então, vou de calça social, sapato, camisa social, porque muitas vezes, quando você chega, às vezes, para dar aula e chega no escritório, o cara fala assim, professor, você está fazendo isso aí porque você está de agasalho. Eu não consigo fazer. Então, a gente até vai para mostrar que é possível, né? Porque as pessoas, por conta desse termo ginástica, as pessoas elas têm uma ideia errada realmente do que vai ser feito lá. Né? A ginástica laboral, acho que o Gabriel, você ia falar isso, Gabriel, que a pessoa não vai, ela não vai emagrecer, ela não vai ficar forte, né? O objetivo é outro da ginástica, da pausa ativa. É completamente diferente. Você quer falar um pouquinho, Gabriel? Fala aí. Na verdade, eu ia falar esse negócio da vestimenta é tão real que, assim, eu gravei... sou eu que faço os vídeos do aplicativo, gente. Se você olhar, abrirem lá, vai estar a minha carinha em todos os vídeos. Eu gravo de calça jeans. A segunda vez, assim, que eu mostrei o aplicativo, o pessoal olhou, mas você tá de jeans? Eu falei, tô. Aí, mas você tá fazendo ginástica de jeans? Como é que você é professor de educação física e tá fazendo ginástica de jeans? Olha a ideia. Esse é o segredo, né? Mas eu quero que você pense uma coisa. Você tá no escritório. Qual é a roupa mais usada no escritório? A pessoa vai estar de jeans. Então, eu tô de jeans para mostrar que todos os exercícios que eu faço ali, todos, sem exceção, eu posso fazer de camiseta, jeans e sapato, o sapato que você tiver. Quando eu falo ginástica, o pessoal imagina a Daiane dos Santos. Colando. É verdade. E aí o Márcio falou agora. O Márcio falou dos nossos treinamentos. E depois do profissional, nós voltamos com uma brincadeirinha. Cortou? Ó, o Palmeiras está meio caindo, o Márcio está meio caindo, o Gabriel parou assim. Acho que eles vão ter de novo. Alô? Aí voltou. Me ouve? Enquanto a gente se reorganiza para o passo institucional. Ó, eu vou passar o institucional, a gente já volta. A gente tá meio... Olha que bonito. Bonito na foto, hein, Pavão? Que bacaninha. Mas, você tá vendo? Tá rolando aí ou tá... Vocês três estão um tanto quanto craquelados, inclusive a voz. Para mim também, vocês estão meio... Estão meio robóticos, assim, a voz meio robótica. A internet está meio estável, está aparecendo aqui para mim. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Opa, eu tô aqui tranquilo, ó. Enquanto vocês estão... O Gabriel tá assim, parado com uma mão, já voltou. O Gabriel tá só ali na laboral, do olho. 1, 2... Peraí.
Tecnologia, gente, tecnologia é assim que acontece. Programa ao vivo é isso. Quem sabe ao vivo já diria o Faustão. As coisas acontecem. E está tudo certo. Não é a primeira vez, não será a última, eu tenho certeza absoluta. Já aconteceu, muito tranquilo aqui. Aí, você voltou, os meninos também, parece. Acho que foi isso. Acho que beleza. agora Aí- voltou. Voltou. Eu vou passar aqui, ó. A gente tem um pedaço desse programa que a gente faz assim. Eu boto um videozinho aqui. Que pena, Uma que vinheta. bom e que tal. Ok? Que pena. Que pena, que bom e que tal. E vocês, quando eu soltar o que pena, vocês falam o que pena de vocês. Quando eu soltar o que bom, vocês falam o que bom de vocês. E quando eu falar o que tal, vocês falam o que tal de vocês. A vinhetinha é essa, quer ver? Ó? Vê como funciona. Que pena, é um lamento, né? Um lamento. Que pena o quê, Marcião? Qual é o seu que pena? Que pena que já tem 51 minutos de programa que já parece que passou muito rápido. Passa rápido, né, bicho? Passa É um rápido. bate-papo só de gente maconhada aqui falando coisa louca. E, a E gente eu passa... falo pouco, pô. Gabriel, o seu que pena, diferente do que pena do Márcio. Tá, eu vou falar um que pena relacionado ao tema que a gente está falando. Que pena que, apesar de tudo isso que a gente está falando, vai ter tanta gente que pode olhar e falar: meu, esse negócio não serve para nada, porque 5 minutos realmente parece balela. Mas esses a gente desconsidera, animais. Desconsidera. Esses que falam que 5 minutos vai balela. Então, esses que falam que 5 minutos é balela, deixa eu complementar aqui, Giovanni. Esses que falam que 5 minutos é balela, eu vou falar para eles ir lá e assistirem ao nosso nota aí, que eu falei de micro-hábitos. Aí depois eles vão falar se é balela ou não. Micro-hábitos. Então, uma live, um dos episódios do programa aqui. Mas sabe, o Gabriel, tem uma coisa que eu vi num vídeo esses dias aí, que é muito legal. Teve um cara que ele... aquele vídeo que você me mandou, Mar, que eu acho bem bacana, que ele estava tocando no metrô. Um Stradivarius de violino. Um violino de Stradivarius, que vale quase R$1,5 milhão. Muito E mais. tocando uma música, absolutamente uma ópera, uma coisa legal. E nesse período que ele ficou lá, 4 pessoas chegaram e 2 deram dinheiro para esse cara que estava tocando. E uma aplaudiu, algo assim. Na mesma noite, ele foi fazer um show, um espetáculo, com a mesma música, com o mesmo Stradivarius, custando o ingresso de R$400 a R$1.500 e lotou. Ok? Lotou. Significa dizer o seguinte, nem todo mundo está preparado para aplaudir o que é bom. Nem todo Verdade. Nem verdade. Então, desconsidera. A gente tem que chegar a quem está preparado para nos ouvir e o nosso trabalho é aumentar o nível de consciência desse desgraçado. Esse é o ponto. Então, por isso que tem o programa aqui. Que pena que realmente está acabando. Está sendo um barato ficar aqui com você. Que pena, mano. O senhor que pena já falou, né? Do micro-hábito. Eu já falei. Então tá bom. Agora, o que bom. Agora a parte boa. Vamos lá. Que bom. Agora invertido. Gabriel, o seu que bom. O que você destaca de que bom? Agora, que bom que eu tenho certeza que muita gente que nem sabia o que era pausa ativa assistiu esse programa aqui e falou: caramba, realmente eu acho que eu preciso disso para melhorar minha postura, minhas dores, minha concentração e tudo mais. Confesso, eu. Tá vendo? A Márcia mesmo. Seu que bom, Márcia. Pode falar, Márcia. Não, vou falar você. O meu que bom é assim, que bom que é conversarmos de coisa que nos apaixona. Que Sim. bom que é falar do nosso trabalho. Que bom que é você ter esse gargalo, esse canal que você colocou aqui para nós, para que a gente falar. A gente, com certeza, a gente sabe muito pouco sobre pausa ativa, sobre ginástica laboral. E é uma coisa que eu falo e eu vou me emocionar, não vou até falar, vou até parar, porque é muito gostoso a gente falar de coisas que a gente
que a gente viveu, né? Que a gente ama fazer. E essa é uma delas. Muito obrigado, Orlando, por essa oportunidade. Obrigado, Márcia. Márcio, seu que bom. Que Eu vou bom falar que eu um- estou aqui nesse programa que eu conheci os dois, né? Porque realmente, assim, eu falei, por isso que eu falei, confesso. Eu cheguei num patamar aqui que eu estou muito confortável. Isso vem me incomodando, mas é como eu ouvi há um tempo atrás. Uma historinha de um cachorrinho lá que no caminho ele dormia todo dia em cima do prego, até que um dia um rapaz falou: Caramba, o senhor não consegue tirar, né? O cachorrinho de cima do prego, ele está dormindo, aí o senhor não vê? Falou para o dono. O dono falou assim: ele não deve estar machucando o suficiente, porque ele continua dormindo todo dia no mesmo lugar. Então, a falta de atividade física, para mim, é um preguinho que não estava machucando o suficiente, mas começou a machucar, então está na hora de a gente fazer alguma coisa. Muito obrigada. Show de Maravilha, bola. mano. Ótimo. Show de bola. Muito bem. Marcião, eu vou falar o meu que bom. Meu que bom, cara. Eu não tenho nenhum problema em emocionar, porque eu sou o maior chorão da paróquia. Mas que bom, cara, que você está aqui, cara. Pessoal que está assistindo aqui, nós vivemos o primário juntos, vivemos o ginásio juntos. Para mim, É verdade. Ih, vai chorar os dois. Chorei. Os dois chorou. bom, que bom que a gente pode valorizar o trabalho do outro, cara. Muito Sem dúvida. Sem dúvida. beijo, Sem beijo. dúvida. Sem Juntos dúvida. vamos longe, sozinho nunca. Ai, cara. Amém. Foda, viu? Agora o que tal? Olha o que tal. Foda. Que tal? Gabriel, que tal o quê? Que tal? Já que Comprar um foi... aplicativo. Vai se fuder, eu vou comprar esse aplicativo. Não vou falar nada disso. Que tal? Você quer deixar ele falar? Papai? Já que foi tão bom tudo isso daqui, foi uma hora que passou para mim em 10 minutos. Exatamente. Então a gente, marcar mais e fazer mais disso. Eu acho incrível. Meu primeiro programa ao vivo, gente. Olha! Aê! Vocês, Tá batizado agora, só fazer. Muito legal. Mas qual é o seu que tal? Meu que tal? É. O meu, eu acabei de falar, de fazer mais, né? Fazer Fazer mais aqui? Fazer mais. né? Seu que tal, Marcião? O meu que tal é o seguinte, como nós falamos muito de pausa ativa, que tal se nós fizéssemos uma pausa ativa com o professor Gabriel nos dando alguns exercícios nesse momento? Muito bom. É uma boa. Como é que a gente pode fazer isso aí? Vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. Um minuto. Vamos fazer. Temos um minuto Fazer sentado mesmo? Vamos lá. Né? Sentado. Vamos lá. Isso. Mas sentado pode fazer? Sentado pode fazer, Gabriel? Pode fazer. Pode fazer, caramba! Em Vou pé, começar, pode fazer na cara! Eu vou começar! Vamos lá, Vamos lá, galera. então. Nós vamos começar, ó. Uma mão vai lá no joelho e o braço vai lá por cima. Estica, vai longe, solta o ar, volta, inspira. E pro outro lado. Estica bem. Muito bom. Voltou. 2. De um lado, volta, inspira. Fazer em casa. Soltou o ar. É muito fácil, gente, para fazer isso. É 2 minutinhos. Mais uma vez, 3. De um lado, última vez. E para o outro. Para esse lado. Muito bom. Agora, ó, só os ombros que tensionam, né? A gente fica nervoso porque vai falar em público. Então, ó, círculo para frente. 1, 2, 3, 4, 5 para trás. 5, 4, 3, 2 e 1. Só o pescoço agora, que ficou muito paradinho, né? Numa posição só. Vamos dar uma mexida nele. Em cima e embaixo, 5 vezes. 1, e 2, e 3, 4, e 5. Inclina. 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Direita e esquerda. 1, e 2, e Faz até barulho. 4, Estrala, né? 5.
Muito bom. 2 círculos para cada lado. Um bem grande. 2 para o outro lado. 3 e 4. Já finalizando, ó. Entrelaça os dedos lá na frente, sente alongar a lombar. Estica bem. Muito bom. Lá em cima, estica. Abre o braço e solta o ar. Aí. Nós estávamos falando, eu posso falar? Eu preciso falar, eu não aguento. Nós estávamos falando hoje, para quem assistiu o filme do Tom Cruise, Maverick, agora, o cara com 59 anos, com aquele físico, ele não deve fazer pausa ativa, ele deve fazer só ativa o tempo inteiro. Então, é um exemplo, eu acho, para mim, ao meu ver, é um exemplo para o pessoal de meia idade para cima. Cara, o meu que tal se a gente elaborar um jeito de, nos intervalos das aulas, a gente puder dar um exercício de pausa ativa. Esse Fechou? é o nosso Bora, desafio. Fechou? Vamos. Gente, Fechado. cacete, 9 horas. Pessoal, Acabou a porra do horário. a nota aí de hoje, que tal você incorporar na sua rotina uma pausa ativa com o aplicativo deles, ou então aqui conosco, a qualidade de vida. Espera aí, vamos falar um pouquinho. Espera, porque eu vou começar também. Também vou. Vou fazer também. Agora, me fala, dá o jabá aí. Como é que faz para baixar o aplicativo? Sim. É Live PQP mesmo? Não, o nome do aplicativo é Laboral Life. Laboral Life. Exatamente, da ginástica laboral, mas na verdade não é uma ginástica laboral de 15 minutos e tal. São aulas curtas de pausa ativa. Você vai fazer na hora. Escreve no chat, Giovanni, Laboral Life. Laboral Life, tanto no Android quanto para iOS, é só jogar lá em qualquer loja de aplicativo, vai ser o primeiro, Laboral Life. Beleza, Laboral Life. Estou escrevendo aqui no grupo. Isso. Mas vocês vão ver aí depois. Gente, muito obrigado. Vou encerrar aqui a nossa transmissão com o nosso institucional final. Não vai embora não, que depois aqui a gente ainda bate um papinho nos bastidores aqui. Não vai embora não, peraí. Fechamento aqui, cadê? Aqui de novo, então, institucional, a gente conversa daqui a pouquinho. Pessoal, semana que vem mais um programa, anote aí, toda terça-feira, às 20 horas, não esqueça. Com ou sem convidados, estaremos por aqui. Beijo. Valeu, galera.